Meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu acho que vocês podem se assentar, daqui a pouco a gente lê o texto. Os irmãos passaram bem de ontem? Os irmãos estão felizes? Vale um glória a Deus pela sua felicidade? Meus irmãos, eu quero louvar a Deus mais uma vez por estar conhecendo vocês. Confesso que desta feita as minhas expectativas quanto à receptividade de vocês foram extremamente superadas. Estou me sentindo acolhido, estou me sentindo cuidado, amado. Deus seja louvado pela vida desta igreja. Que alegria, meus irmãos, estar aqui com vocês. Eu não disse no primeiro dia, também não disse ontem, mas eu gostaria que os irmãos recebessem um abraço da minha família. Minha esposa, irmã Ayla, meus filhos Levi, Henrique, o Cláudio Júnior e a minha bebê Elisa Clarice. Recebam um abraço da minha família, meus irmãos, porque por mais que eles não estejam aqui comigo, vocês não têm ideia de como é que eles estão cultuando com a gente aqui. O pastor Gilmar viu aí, na sexta-feira, quando eu ia pregar, eu mandei uma mensagem: vou pregar agora. Daí a pouco ela já manda uma foto com todo mundo de joelho na sala. Nós somos uma equipe, gente. Enquanto eu prego aqui, eles estão orando lá, né? Então ontem a mesma coisa. E é difícil, nos dias que estamos vivendo, a gente viajar com a família, principalmente eu que tenho 3 filhos, e uma é bebê, 2 estão estudando, enfim, não é fácil, né? Mas a gente anda junto na mesma conexão espiritual. E eu quero que os irmãos de verdade recebam um abraço da minha esposa e dos meus filhos. Antes que eu prossiga e convide vocês para a leitura, hoje à noite será minha última participação, então logo acabando o culto, iremos retornar a Goiânia, pois o meu voo é amanhã bem cedo. Então eu gostaria de não tomar tempo à noite tecendo comentários de gratidão a ninguém, a não ser somente fazer a exposição da palavra e finalmente agradecê-los por ter estado aqui. Portanto, cabe a mim não menos do que agradecer a irmã Dalva e as suas companheiras, que junto dela estão trabalhando nessa brilhante obra. Eu estou impactado pela organização, por tudo que vocês fizeram por mim e pela igreja, porque a festa é de vocês e vocês estão nos privilegiando, permitindo fazer parte da história que pertence a vocês. Então, não pelos irmãos que aqui estão, mas minimamente por mim mesmo, eu gostaria, eu acho que, se não todos, no mínimo a maioria de vocês tem o mesmo sentimento de gratidão, que a festa é delas e elas estão permitindo a gente fazer parte dessa história. Verdade ou não, meus irmãos? Então, fica registrado, irmã Dalva, queridas irmãs do colégio de irmãs desta igreja, a minha gratidão. Ao pastor Virgílio, a sua muito digna esposa, aos companheiros de ministério, na pessoa do pastor Gilmar, fica também registrado a minha enorme gratidão. Estou muito grato, tá bom? A gratidão é a lembrança do coração. Eu tenho uma filosofia de vida, pois eu já vivi episódios de muita ingratidão na vida. E um dia, pensando em casa, às vezes eu fico vendo muito Mário Sérgio Cortella, aí eu fico filosofando também. E aí eu pensando em casa, o que é a gratidão? E Deus me deu uma frase naquela manhã de muita decepção, por ter ajudado pessoas que não tiveram reciprocidade com as minhas ações. E aí eu, meditando sobre o que é ingratidão, Deus me fez entender que a ingratidão é o vômito da alma de alguém que indigesto não conseguiu digerir o favor recebido. E eu não sou assim, sou muito grato. Vocês podem ter certeza que, se Deus me der boa memória, quando eu estiver velhinho, eu vou lembrar de ter passado por aqui e ter sido tão bem recebido. Então, recebam, meus irmãos, a minha gratidão. Dito isso, eu gostaria de convidá-los à leitura.
na revelação do Apocalipse, capítulo 1, por favor. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 4. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao, ou melhor dizendo, Apocalipse capítulo 1, vamos ler só o versículo 4, porque aí a gente ganha tempo. Não vamos nem ler os outros 3 primeiros versículos. A minha mensagem essa manhã é de cunho pedagógico, apenas para inseri-los a ideia de aprender o que esse texto quer nos ensinar, portanto será mais didático, ok? Versículo 4 de Apocalipse 1, se vocês podem e querem ler comigo, manifestem-se dizendo amém. Amém. João, as 7 igrejas, quantas são as igrejas? 7. As 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. Muito obrigado. Retornai aos vossos assentos. Quantos são amantes da palavra de Deus? É uma pergunta que meio que incoerente, né? Porque se somos cristãos, precisamos que minimamente venhamos amar esta palavra. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque em uma manhã de ensino como essa, é muito normal que alguém se canse de ouvir, pois eu já percebi, pastor, eu não sei se aqui no estado do Goiás é assim, e eu não estou falando isso para puxar sardinha não, porque Deus não fala com ausente, Deus só fala com presente. Então eu não sou daquele que fala, aqui não tem não, mas lá tem, não é isso que eu estou querendo dizer não, porque talvez aqui também tem, eu não sei, mas lá em Minas Gerais, eu estava falando para o pastor Gilmar, cultos que acontecem durante o dia caíram a frequência do presencial, ou seja, as pessoas não se interessam tanto quanto antes em participarem de cultos matutinos e cultos à tarde. Os cultos durante o dia geralmente caíram muito o percentual de participação. E se dá justamente pelo fato de que os cultos durante o dia, na maioria das vezes, não são cultos dinâmicos em pregação, e sim exposição dentro de cunho educativo ou ensinativo. E isso faz com que algumas pessoas pensem consigo que o culto vai ser menos espiritual do que seria um culto onde a pregação é nítida. Só que o que eles esquecem é que se você prega de forma eloquente e contundente, ou ensina de forma pedagógica, é a mesma coisa que está sendo pregado, o quê? A palavra de Deus, que é poderosa por si só. Então, antes que eu entre na mensagem que pretendo lhes ministrar aqui esta manhã, eu queria muito que você me prestasse atenção, mas atenção redobrada, com interesse de aprender, porque a temática que eu vou abordar com vocês é a igreja dos sonhos de Deus. Qual é o tema, meus irmãos? A igreja dos sonhos de Deus. Muito bem. Se a igreja é dos sonhos de Deus, você precisa se orientar quanto a isso, porque pode ser que você esteja sendo, porque eu não me refiro à igreja denominação, eu me refiro a uma igreja que no coletivo se agrupa, mas a igreja parte pelo individual. Você é a igreja sozinho, mas na composição coletiva nós nos tornamos o corpo de Cristo. Mas você consegue ser uma igreja, você e sua família.
Até disse para o pastor Gilmar ontem que Noé não atingiu o nível máximo do seu objetivo, mas conseguiu fazer o que a maioria das pessoas nesse tempo não estão dando mais conta de fazer. A sua pregação não convenceu ninguém, mas a família dele, ele colocou dentro da arca. E aí a gente entende que a família é o primeiro plano de igreja. E igreja nem sempre foi igreja. Igreja é comunidade. A expressão hebraica para essa tradução não dá ideia literalmente de igreja, e sim de comunidade. Entende-se, portanto, que a igreja nasce primeiro em um órgão familiar, pela comunidade local. E aí então a igreja se torna universal. De modo que, com estas palavras introdutórias, eu gostaria de falar sobre a igreja dos sonhos de Deus, que não tem nada a ver com a igreja dos sonhos dos homens, que não tem nada a ver com a igreja dos meus sonhos. A igreja dos meus sonhos é uma, a igreja dos sonhos dos homens é outra. A igreja dos sonhos de Deus é completamente diferente da igreja dos meus sonhos, da igreja dos sonhos dos homens. As 7 cartas do Apocalipse, preste atenção, pelo menos nessa guisa introdutória, não perca nenhuma palavra, que senão você pode não compreender nada. As 7 cartas do Apocalipse são mais do que apenas um compêndio histórico, endereçados a destinos distintos. São sobretudo uma junção de fatos que completam a ideia central do plano original de Deus para a sua igreja. Quando lidas separadamente, não se percebe as indicativas proféticas. Contudo, quando analisadas em conjunto, entende-se que as 7 cartas se completam, trazendo muito sentido à interpretação da igreja dos sonhos de Deus. Assim como as cartas são 7, as igrejas, por sua vez, também são 7. E impressionantemente, a figura de linguagem utilizada pelo autor se repete por 7 vezes. E em todas as 7 cartas, para todas as 7 igrejas, de modo que fica indiscutível a conclusão de que há uma insistente manifestação de riqueza de detalhes pertinentes à proposta de Cristo para com todas as igrejas. E ao mesmo tempo, subentende-se que ele não apenas quer comunicar com as 7, mas principalmente usar o molde das 7 como modelo exato de apenas uma. Presta atenção nisso aqui. Ou seja, as 7 se completam em uma junção, torna-se a igreja ideal. Isso fica mais claro ainda quando olhamos para o contexto histórico e extraímos a informação de que havia muito mais do que apenas 7 igrejas. Vocês já sabiam disso, sim ou não? Vocês sabiam disso, sim ou não? Porque quando você lê as 7 cartas do Apocalipse, a ideia que muita gente tem é que só tinha 7, mas na verdade não é só 7. E aí você já parou para pensar por que é que Jesus resolve escolher 7 para se comunicar com todas, e por modelo das 7 trazer o seu padrão de igreja para todas as demais? Já parou para pensar sobre isso ou nunca parou para pensar? Então, quando olhamos para o contexto histórico, extraímos a informação de que havia muito mais do que apenas 7 igrejas contemporâneas a essas. E mais do que isso, sabemos também que cada igreja tem sua personalidade. Portanto, fica mais evidente as muitas possibilidades de descrição. Porém, entre tantas igrejas com suas diversas características pessoais, Jesus escolheu apenas 7 para se comunicar. É como se ele estivesse dizendo, abre aspas, hoje falarei apenas com vocês 7, mas através de vocês falarei com todas as outras igrejas, desde agora e para sempre. É por isso que ele escolhe estas 7. À medida que eu for falando, vai ficando mais claro para você. Esse estudo eu ministrei na sede da nossa convenção estadual há uns, 3 anos atrás. E
eu confesso a vocês que quando ministrei esse estudo lá para os obreiros, muita gente conseguiu abrir os olhos, porque eu busquei a Deus em oração por um longo período de tempo, até que eu conseguisse compreender, porque o assunto é complexo. Só que depois que eu compreendi, eu consegui facilitar o entendimento. Então, se você prestar atenção, vai ficar muito claro. Preste atenção nisso aqui. Isso porque o número 7 representa perfeição ou plenitude. Vocês sabiam disso, gente? Sim, né? Dentro da numerologia bíblica, o número 7 fala de perfeição ou plenitude. Isso traz a ideia de único. Sim ou não? Isso aí vocês sabiam ou não? Aquilo que é único, aquilo que é perfeito. Essa é a razão pela qual o número 6 fala da humanidade ou da criatura, e o número 7 da divindade ou de Deus, do Criador. Enquanto o número 6 aponta para o homem, o número 7 aponta para Deus. Só Deus é único, só Deus é perfeito, só Deus é perfeitamente único. Isto é, ninguém se assimila a Ele, ninguém se aproxima a Ele. Ele é único e perfeito. Como o número 7 aponta para Deus, isso traz a ideia de único, ou seja, as igrejas são 7, mas o modelo é único. Único. Cada um tem sua característica, mas o modelo é único. Uma pesquisa feita na Bíblia Almeida, corrigida, revisada e fiel, foram encontradas 375 versículos, entre os quais, só em Apocalipse, 25 vezes, aparece o número 7. Só em Apocalipse. Por que Deus insiste tanto em mostrar o número 7 em Apocalipse? Já parou para se perguntar? Se tivesse um data show conectado aqui a meu iPad, eu colocaria ali para vocês. Mas se vocês quiserem anotar aí, rapidamente eu digo também. Apocalipse 2:1, Apocalipse 3:1, Apocalipse 4:5, Apocalipse 5, versículo 1, Apocalipse 5:5, Apocalipse 5:6, Apocalipse 8:2, Apocalipse 8:6, Apocalipse 10:3, Apocalipse 10:4, Apocalipse 11:13, Apocalipse 12:3, Apocalipse capítulo 13, versículo 1, Apocalipse 15:1, 15 e versículo 6, 15 e versículo 7, 15 e versículo 8, Apocalipse 16 e versículo 1, 17 e versículo 1, 17 e versículo 3, 17 e versículo 7, 17 e versículo 9, 17 e versículo 10, 17 e versículo 11, e por fim, Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Mas que vontade de Deus em mostrar o número 7 em Apocalipse? Só em Apocalipse, 25 vezes, em toda a Bíblia, 375 vezes. É muito interessante partir por esse ponto de vista. Preste atenção. Diante dos fatos apresentados, viso fazer uma reflexão. Agora é muito importante você prestar atenção aqui. Diante dos fatos apresentados, viso fazer uma reflexão amplamente resumida. Nós temos aqui até meio-dia, correto? Então, como eu sei que na maioria das vezes um estudo gira em torno de 1h30, no máximo 2, é um resumo, é um resumão, mas vai ficar fácil, quer ver? Viso fazer uma reflexão amplamente resumida e ao mesmo tempo com muitos argumentos sólidos, que nos fará trazer grande compreensão, e ainda que seja um assunto extremamente abrangente e ao mesmo tempo complexo, é possível compreender em pouco tempo, quando abrimos o entendimento com bastante atenção. Observe, entre as 7 cartas escritas por João, isso aqui é importante, tá? Se você quiser até anotar, depois você anota aí. Entre as 7 cartas escritas por João, eu não sei se vocês já perceberam, mas Jesus exorta 2, elogia 2, e há 3 cartas ele exorta e elogia ao mesmo tempo. Já pararam para observar isso ou não? As 7 cartas são escritas, 3 em exortações e elogios, 2
apenas exortadas, 2 apenas elogiadas. Veja quais são. As igrejas de Éfeso, Pérgamo e Tiatira, ele tece comentários de elogios e críticas ao mesmo tempo. As igrejas de Sardes e Laodiceia, ele apenas exorta com duras críticas. As igrejas de Esmirna e Filadélfia, ele apenas as elogia. Mesmo muito embora exista muita coisa distinta em cada uma das cartas, quando analisadas individualmente, existe também muitas similaridades, quando vistas amplamente. Exemplo, se prestar atenção, não vai ficar difícil, presta atenção aqui, hein? Porque realmente o assunto é complexo, mas se prestar atenção agora, daqui para lá não perde mais não, ó. A cada uma das cartas, Jesus se apresenta de uma maneira peculiar. Já parou para pensar ou não? Ele nunca chega para todas as cartas dizendo, eu sou Jesus. Vou dar um exemplo. Nem o microfone está gostando de ouvir falar gasolina, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Presta atenção aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Jesus se apresenta para Filadélfia. Como é que ele se apresenta? Isso diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi em suas mãos, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha como é que ele se apresenta. Só para Filadélfia que ele se apresenta assim. Para uns ele se apresenta como aquele que tem a pedra branca na mão. Olha que coisa interessante. Interessante ou não? Embora ele tenha se apresentado para cada uma das igrejas de forma diferente, porque é importante você entender isso aqui, ó. Quando é que vai ficar claro para você a igreja dos sonhos de Deus? Daqui a pouquinho. Por que é que para cada igreja ele se apresenta de forma diferente? Porque cada igreja enxerga Jesus dentro de um ponto de vista distinto. Agora, ele conclui destacando pontos distintos, e ao mesmo tempo que a visão é de fato distinta pela peculiaridade em cada uma delas, conseguem ser também muito parecidas pelas repetitivas expressões por Cristo usadas. Olhe para cá, por favor, aqui, me encara aqui. Por que Jesus, ao mesmo tempo que se apresenta de forma distinta, dá bênçãos distintas e conclui de forma distinta, ele usa a mesma força de linguagem para cada uma das 7 cartas? Vocês já observaram isso, gente, ou não? Jesus usa 7 palavras iguais para as 7 igrejas, mediante as 7 cartas. Ele fala para João, João, escreve aí. Quem escreve é você, mas quem dá o conteúdo sou eu. Escreve aí, João. Aí João começa a escrever. Diga para eles que eu sou santo. Aí João, ele é santo. Diga para eles que eu sou verdadeiro. Aí João diz, é verdadeiro. Tudo diferente um para o outro. Só que para 7 cartas Jesus fala a mesma coisa, em todas as 7. Olha as expressões que ele repete. Primeira, eu te aconselho a anotar isso aqui. Primeira, o anjo, falou para 7. Segundo, escreve, falou para 7. Terceiro, conheça as tuas obras, falou para 7. Quarto, arrepende-te. Aqui ele não fala para 7, aí ele fala para 5. E aí alguém pode contestar agora e dizer assim, pastor, mas por que Jesus fala arrepende para 5 e não para 7? Porque 2 delas ele elogia, e com a ideia do elogio ele mostra que o arrependimento já tinha sido alcançado. Significa dizer, portanto, que ele não fala de arrependimento para 2, porque as 2 já manifestaram arrependimento, mas o arrependimento é direcionado também a 7. Ele só não mostra a palavra arrependa-te para Esmirna e Filadélfia, mas para as outras 5 ele apresenta. Em quinto lugar, ele diz, ao que vencer, para 7. Em sexto lugar, ele diz, quem tem ouvidos ouça, para 7. E em sétimo lugar, ele diz, dar-lhe-ei, para 2. Dar-te-ei, para 3. Concederei, para 2. Isto é,
há uma redundância, mas a ideia central é a mesma. Eu vou presentear, eu vou galardoar, eu vou bonificar, eu vou entregar a paga do vosso esforço para todas as 7. Então eu vou repetir aqui, ó. O anjo escreve: conheça as tuas obras, arrepende-te, ao que vencer. Em 6º lugar, quem tem ouvidos ouça. Em 7º lugar, dar-te-ei, dar-lhe-ei ou concederei. Agora fecho a minha introdução e começo a aplicação. Se você tiver entendido até aqui, diga amém. Mas se não tiver, presta atenção, se não tiver entendido, diga assim: não entendi não, pastor. Eu mudo a maneira de explicar, faço ficar mais fácil ainda ao seu entendimento, porque eu não quero terminar essa mensagem com alguém dizendo assim: eu não consegui entender o que o pastor ensinou. Então quem me entendeu de verdade diz amém. Amém. Quem não entendeu, diga: eu não entendi. Tem alguém que não entendeu? Pode falar, gente, não tenha vergonha não. É importante que você entenda. Recapitulando resumidamente, as igrejas são 7, mas não porque são apenas 7. Jesus as escolhe como molde de todas as outras, e na força de sua linguagem, Ele mostra como Ele quer que todas as igrejas sejam, por força de expressão, ao modelo daquele se expressa com as 7. Então são 7 igrejas que formam um molde da igreja dos sonhos de Deus. A igreja dos sonhos de Deus tem que ter essas 7 coisas aqui. O anjo escreve: arrepende-te. Entenderam agora? A igreja dos sonhos de Deus tem que ter essas 7 coisas. Aqui em primeiro lugar, a igreja dos sonhos de Deus tem a expressão o anjo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o Cristo, quando se comunica com a igreja, Ele não fala assim: a igreja. Não. Jesus estabeleceu um princípio hierárquico, e Ele não quebra esse princípio de autoridade. Ele mostra que só tem autoridade para exercer autoridade quem está debaixo de uma autoridade. Lindo isso. E Ele faz isso mudando o título pastoral por uma figura de linguagem espiritual. Jesus poderia ter dito assim, ó: a igreja em Guaraíta. Sim ou não? Porque Ele não está querendo comunicar, não é com a igreja? Sim ou não, irmãos? Mas aí Ele faz assim: ao anjo da igreja em Guaraíta. Coisa linda demais, gente. Por que é que Jesus usa a expressão anjo nas 7 cartas? Para começar a mostrar à igreja que toda a igreja tem um princípio de autoridade hierárquico constituído por Ele mesmo. Igreja que não tem autoridade no comando é uma igreja onde todo mundo manda, porque entra a filosofia do vácuo do poder. Se eu, como autoridade sacerdotal do meu lar, não mandar, a mulher lá de casa vai ter que tomar um jeito de mandar. E se nem eu e ela mandar, você pode ter certeza que até a caçulinha começa a pôr autoridade, dizendo: vai ser assim, viu? Porque isso é o vácuo do poder, é uma filosofia eterna. Aonde não tem um domínio de autoridade constituída, quem não é autoridade passa a tentar exercer a autoridade que não tem. Então o Deus que zela pela igreja colocou alguém para liderar a igreja. Coisa linda demais. Só que tem outra coisa mais linda do que isso. Jesus disse assim: ao anjo da igreja, e não a igreja do anjo. Já parou para pensar? Quer dizer então que a igreja não é um patrimônio de posse nossa. Muito pelo contrário, é nós que somos possuídos pela igreja. Porque Jesus não deu a igreja para nós os pastores, Jesus deu nós os pastores para a igreja. Eita Deus, maravilhoso. Então a igreja não é o patrimônio pastoral, é o pastor que é um patrimônio eclesiástico da igreja. O pastor não é dono da igreja, a igreja que é dona do pastor. Jesus está dando o pastor para a igreja e não a igreja para o pastor. Eu não sei se eu anotei aqui, eu acho que não,
Mas eu me lembrei agora de Jeremias dizendo: peçam-me e eu vos darei, disse Deus, pastores segundo o meu coração. Lindo, não é? Outra coisa interessante que eu ainda destaco é que Jesus poderia ter dito assim, ó, presta atenção, vou trazer para a nossa visão contemporânea. Ao pastor Virgílio da igreja em Guaraíta, vou usar o senhor com muito respeito aqui para os irmãos entenderem. Mas não, ele diz assim: ao anjo da igreja em Guaraíta. Entenderam agora? Jesus pega o que é humano e espiritualiza a matéria. Eu não sei se você está conseguindo entender onde eu quero chegar, não. Mas Jesus pega um homem e o condiciona a um ser angelical, o colocando com uma autoridade muito grande. Ele não é mais um homem quando se constitui o líder de um rebanho. Ele é um anjo que se conecta diretamente a Deus. E com isso eu aprendo, a primeira lição está aqui. A igreja dos sonhos de Deus, ela não materializa o espírito, mas ela espiritualiza a matéria. A igreja dos sonhos de Deus, portanto, em primeiro lugar, é uma igreja espiritual. Ficou claro ou não? Porque se não fosse esta a ideia de Cristo, ele não diria o anjo, ele diria o pastor. Mas ele está olhando para um homem e está dizendo: eu quero falar com a igreja, mas eu vou usar você para se comunicar em meu lugar, porque aqui agora você é um representante. E anjo nada mais é do que um ser angelical a serviço do Deus que o criou. Tem anjo mensageiro, Gabriel. Tem anjo guerreiro, Miguel. Falei para vocês ontem, tem anjos adoradores, serafins, querubins, animais, anciões. Cada anjo tem uma função específica. Quando Deus olha para um homem e diz: tu és um anjo, ele está dizendo assim: você a partir de hoje será alguém que defende um ofício para um serviço em meu nome. É lindo demais isso aqui. Se isso aqui não mexe com você, comigo mexe demais. Porque, guarde isso aqui por favor, não se esqueça. Quando Jesus usa uma linguagem espiritual para identificar aquilo que é matéria ou humano, ele está dizendo: eu espiritualizo a matéria. E nele espiritualizar a matéria, ele está dizendo: a primeira característica da igreja dos meus sonhos é uma igreja espiritual. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja brasileira. Eu rodo o Brasil pregando, e se tem uma coisa que tem me assustado, é a falta de espiritualidade por muitas igrejas que eu tenho passado. Não tem mais espiritualidade. E é claro que eu sou contra os excessos extremistas desse movimento pentecostal, que nada é pentecostal à luz da Bíblia, a não ser um grande movimento humano produzido pelas próprias massas de manobra que os pregadores têm feito com o povo. Porque esse psicanalismo dos pregadores em produzir dentro da psique de algumas pessoas essa ação em que ele controla o intelecto do homem, né? Eu não sei se vocês já observaram, vai anestesiar agora, aí a pessoa está lá e não anestesia nada, ele diz: toca mais forte, aí é porque está faltando fé, e daí a pouco a pessoa cai. Meia hora depois que ele disse que Jesus ia anestesiar. Isso aí não, isso aí é fonte da psicanálise, é introduzir por força intelectual a sua vontade na mente de outro. Estou falando disso não. Ô, gente, mas sinceramente, está faltando ou não está faltando espiritualidade? A igreja dos sonhos de Deus, em primeiro lugar, é uma igreja espiritual. Não pelo excesso desse negócio de todo mundo caindo, todo mundo estribuchando. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando dos princípios bíblicos dentro do teor da espiritualidade. Se é coisa da minha cabeça, eu vou fechar meu iPad, eu vou fechar minha Bíblia e vou embora agora com vergonha. Mas a profecia está sumindo ou não está sumindo do nosso meio? Os dons espirituais,
onde um crente fala em mistério lá atrás e o outro interpreta aqui na frente, está sumindo ou não está sumindo do nosso meio? O dom da cura está sumindo ou não está sumindo do nosso meio? Tudo isso é produzido pelo poder do Espírito de Deus. E não se engane, o Espírito de Deus não é um espírito que vaga, ele é um Deus que habita. E Paulo disse que onde ele está, ele tem liberdade. Eu te convido a convidar esse doce Espírito para passear no nosso meio aqui esta manhã. Se houver em nós o desejo de vivermos como a igreja dos sonhos de Deus, nós precisamos ser espirituais. Coisa linda antigamente as igrejas, era ou não era, irmão? Coisa linda. Os pregadores sem curso teológico, não sou saudosista não, mas estou usando em caráter de exemplo aqui o que eu vou falar. Os pregadores sem curso teológico, sem uma boa oratória, não tinha nada de hermenêutica no contexto da mensagem, não extraía nenhum teor exegético, não tem padrões homiléticos nenhum. Aí ele pegava a palavra e dizia assim: irmãos, Jesus está aqui. Eu estou sentindo que ele está entrando aqui, porque eu estou vendo um varão de branco entrando dentro da igreja. Oh meu Deus do céu. Às vezes nem sei se estava vendo mesmo, mas que o varão de branco entrava, porque daí a pouco Jesus batizava com o Espírito Santo ali, renovava o outro lá. É assim. Eu falo com vocês, a minha alma chora. Porque se tem uma coisa que a gente está precisando é voltar a ser espiritual. Nós somos intelectuais, temos boa teologia, mas nos falta calor na alma, fogo do Espírito no coração. E o Deus que fala está usando a minha boca para dizer para alguém aqui esta manhã: se você quer fazer parte da igreja dos meus sonhos, seja um crente espiritual. Aleluia, 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 aleluia. Sabe por que nós perdemos a espiritualidade? Eu vou parar aqui um pouquinho para vocês entenderem. É porque nós, ao invés de espiritualizarmos a matéria, como Jesus fez, nós estamos materializando o Espírito. As igrejas neopentecostais arrebentaram com a Assembleia de Deus. Tem crente da Assembleia de Deus que perde seu tempo vendo esses programas televisivos das igrejas neopentecostais. E lá eles têm a visão do determina, como se Deus fosse o garçom, pastor, e eu fosse o Senhor, e eu dissesse: Deus, eu determino que o Senhor vai fazer isso para mim. Ué, nós estamos mudando os papéis. Nós estamos materializando o que é espiritual. Não existe esse negócio de determino, porque Deus não é obrigado a fazer o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Eu acho que você está entendendo as coisas erradas se você está acreditando nessa teoria. Deus é Senhor e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quiser. Vou mais além. A igreja está tão fraca em seu teor de espiritualidade que os cultos não começam mais como começavam antes. É preocupante pensar por que os cultos não começam mais com oração. Eu prego por aí, gente. Você quer ver só pior ainda na Europa. A primeira vez que eu estive na Europa pregando, eu me escandalizei. Eu estou acostumado a ganhar alma todo dia para Jesus onde eu passo pregando. Inclusive ontem eu fiquei triste, hein? Eu saí daqui e falei: meu Deus, não tem lógica não. Por mais que essa cidade tem muito crente, tinha que ter alguém que não era crente aqui ontem nessa igreja. E eu preguei sobre o sacrifício de Jesus. Eu não consigo entender um negócio desse não, fiquei preocupado. Aí graças a Deus, daí a pouco me contaram que 3 irmãos aceitaram Jesus. Porque eu não prego para ganhar dinheiro, nem para ganhar fama, nem para ganhar status. Eu prego para ganhar alma mesmo, viu, irmão? É para ganhar a alma que eu prego. Aí eu fui na Europa, eu fiquei lá uns 12 dias pregando. Só 4 pessoas aceitou Jesus, 12 dias pregando. Aí eu fiquei triste, fui comunicar com o irmão lá. O irmão falou: rapaz, você não está entendendo o avivamento que Deus trouxe aqui não. Eu falei: mas como assim avivamento, meu filho? Eu preguei 12 dias, 4 pessoas aceitou Jesus. Ele falou assim: pois é, mas no meio dos 4, 3 é portugueses. Eu falei: mas o que tem a ver isso? Rapaz, aqui a gente passa ano inteiro sem ter nenhum português se convertendo.
Eu falei, mas como assim? Jesus fez uma obra grande, o avivamento foi poderoso aqui. Eles estão com sede daquilo que é espiritual. E nós, o Brasil, que somos o último reduto pentecostal do mundo, Deus olhou para nós com um olhar de graça e diz: o meu espírito derramarei sobre vós. E a gente não está valorizando. Oh, coisa boa é falar em línguas estranhas, irmão. Oh, coisa boa é ser cheio do Espírito Santo. Oh, coisa boa é sentir esse arrepio no corpo, esse calor na alma. Tem alguém comigo aqui? Eu estou sozinho aqui essa manhã. Coisa boa. A igreja precisa urgentemente voltar a ser uma igreja espiritual. Eu não tenho nada contra os padrões antropocêntricos que estão sido inseridos no meio da igreja, onde o homem tem sido o centro de tudo. Eu não sei se vocês já pararam para observar, mas com essa moda, presta atenção aqui. Inclusive, pastor, se o senhor me permitir, eu vou sair do contexto que me falar uma coisa que não tem nada a ver com a mensagem. Gente, cuidado com quem vocês vão votar, hein? Eu lá ia falar de uma coisa, já pulei para outra aqui. Cuidado com quem vocês vão votar, hein? Não é sobre política esse ano, não. Esse ano é sobre bem e mal. É sobre céu e inferno. É sobre trevas e luz. Se vocês não sabem de onde se originou o governo esquerdo, estou falando de partido e nem de indivíduo, não. Porque nós temos que amar todo mundo e orar por todo mundo. Estou falando sobre governo. Você sabe de onde surgiu o governo esquerda? Da Babilônia. A Babilônia se originou em Babilônia. Babilônia veio de Babel. Desde Gênesis 11, o governo esquerda tem tentado implantar no seio da sociedade uma nova maneira de governar, onde nem todos sejam iguais como eles pregam. Porque isso se originou no coração de Nimrod, que com o coração cheio pela síndrome de Satanás, quis criar uma torre para colocar todo mundo na mesma conexão, não permitiu o povo espalhar, colocar todo mundo ligado numa torre, só que ele ia ficar no topo, e todo mundo abaixo dele, todo mundo ia comer de forma igual. Essa é a pregação da esquerda, mas ele ia se despontar como líder de todos, oprimindo todos que estavam abaixo dele. Eu vi no aeroporto de Brasília uma venezuelana, e eu perguntei para ela, em uma conexão que nós fizemos, onde o voo atrasou, eles foram obrigados a nos pernoitar em Brasília. Eu estava vindo de Manaus, e o voo de Manaus estava lotado de venezuelano, tentando ir para a Argentina. E na nossa conexão em Brasília, a gente ficou no mesmo hotel, porque o voo de Manaus atrasou. E eu perguntei para uma venezuelana: é verdade que na Venezuela estão revirando lixo para comer? Ou isso é coisa da mídia? Ela disse: é triste, mas é verdade. Então você toma muito cuidado com o que você vai fazer esse ano. Se você não quer votar em um governo de direita, pelo menos se manifeste como um cristão autêntico, pujante e piedoso, para não entregar o seu voto na mão da esquerda e ser um agente contribuinte para o fracasso da igreja. Porque Deus não te chamou para ser omisso. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Não peque deixando de fazer o bem, hein? Por que eu disse isso? Eu lá ia falar de outra coisa, agora eu pego o gancho. O homem tem estado no centro da igreja. Isso aqui é outro problema. Aí são dois extremos, ó. A igreja está pegando o homem e colocando no centro das coisas. E o culto não pode ser antropocêntrico. O culto deve ser cristocêntrico, porque o culto não pode ser direcionado ao homem. O culto tem que ser direcionado a Deus. Eu disse sexta-feira e vou repetir: eu não vim aqui para dar culto para ninguém. Eu já falei na entrada, no dia que eu cheguei, eu não vim aqui dar culto para ninguém. Então não responsabilize-me pelo teu culto, porque se o teu culto é ruim, não é culpa minha. Porque culto não é o pregador que dá para a igreja, culto é a igreja que dá para Deus. Não existe culto ruim. O que existe é crente ruim para cultuar. Só que é um problema, pastor, porque essa manobra política tem colocado o homem no centro da igreja. E eu não sou extremista nem para um lado nem para o outro. Eu sou tem um cara que diz aí que ele não é nem machista nem feminista, né? Ele é realista. E eu vou repetir essa dose. Eu não sou nem esquerdista, nem extrema direita. Eu sou realista.
Eu consigo ser flexível para entender as necessidades do povo. E eu nunca fui político, porque eu não me vejo lá, mas a minha estratégia política não seria de forma nenhuma a que essas pessoas têm feito. Eu já fui convidado para participar do movimento político, provavelmente seria eleito, pelo apoio que eu estava recebendo de empresários muito fortes. Mas eu disse, não, deixa eu continuar pregando a palavra. Jesus me chamou, foi para pregar, não foi para mexer com esse negócio não. Então entenda uma coisa, quando eu pego, eu não sei se vocês estão vendo, as igrejas estão tirando o teor espiritual do culto. Estão pegando o homem e colocando no centro. E aí Jesus fica sentando de lado assim e diz assim, vamos ver se vocês vão dar uma oportunidade para mim hoje aqui nesse culto. Aleluia. A pauta das plenárias do dia é 90% política e 1 hora de administração. Aí a gente fica sem entender. Me deram a palavra na última convenção do estado. Eu peguei a palavra e disse, irmão, nós vamos eleger o nosso pastor como deputado, porque nós não vamos votar em gente lá fora. Mas agora vamos para a Bíblia, por favor. Aí o povo abriu a Bíblia, eu preguei para eles sobre que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu disse, responsabilidade de obreiro é tirar a cinza e soprar a brasa no altar para o fogo não apagar. Tem alguém comigo? Eu estou pregando sozinho. Vou pregar para mim então aqui. O fogo de Deus está querendo acender no seio da igreja, mas tem um monte de bombeiro espiritual jogando água no fogo para mostrar o homem no altar. Mas essa manhã eu venho com a autoridade de Deus dizer, o homem tem que sair do centro para Jesus reinar. Jesus é o rei da igreja. O nosso governo não é parlamentar, judiciário, executivo ou legislativo. O nosso poder é teocrático. Jesus não manda só na terra não. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda até no inferno, ele manda até nos demônios. A gente precisa voltar a ser espiritual. Não é para pôr brasa na batata do pastor não. Mas o princípio da espiritualidade está na submissão. Deus colocou esse anjo aqui. Se você não serve para obedecer as diretrizes que Deus tem dado para ele, aqui não é o seu lugar. Porque a espiritualidade começa pela submissão. Só vai ter autoridade para exercer autoridade quem está debaixo de uma autoridade. A igreja dos sonhos de Deus não é uma igreja rebelde, onde cada um faz o que quer. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja espiritual, onde Deus fala com o pastor e o pastor fala com a igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Dá glória a Deus quem quiser dar glória a Deus. Dá glória a Deus quem achar que tem que dar glória a Deus. Segundo, não sei se eu vou dar conta não, está faltando 20 minutos e eu só preguei um tópico até agora. A gente vai empolgando, tem umas coisas que ficam entaladas, né? A gente tem que falar. Vocês não precisam pensar não, irmão, que eu falo mesmo, viu? Outro dia eu estava pregando lá no Nordeste, foi próximo da minha política anterior. Aí eu preguei sobre a maldição de Balaque para cima de Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Aí eu disse que a maldição se transformou em bênção. Lá no Nordeste, onde o povo é esquerda na sua maioria. Aí eu disse, aquela facada que deram no Bolsonaro, pensaram que era para matar, foi para eleger. Rapaz, quando eu falei isso, eu já tinha falado. O que teve de gente me olhando de cara feia. Eu disse, não precisa olhar de cara feia não, que cara feia para mim é fome. Tem hora que a gente fala, não tem jeito, velho. Tem alguém mais corajoso aqui ou só eu que tenho coragem de falar alguma coisa? Tem algum corajoso aqui, gente? Então vamos lá. Lá na praça pública, lá dentro de Piripiri, uma cidade muito violenta no estado do Piauí, eu preguei. E sabe o que eu falei? Na praça pública, lá tinha viatura da polícia, tinha tudo. Eu falei que o modelo de humanidade constituída por Deus é homem e mulher, macho e fêmea. E o que passou disso está fora dos padrões que o próprio Deus estabeleceu. E aí eu entrei, porque o LGBT, esse movimento aí, estão oprimindo a igreja. E o que está faltando em nós, irmão, é espiritualidade. Sabe por quê? Tem um monte de crente que vai lá xingar eles na internet, bater de frente. Eles estão tendo ódio da igreja. Nenhum deles quer entrar na igreja mais. Será que nós não estamos agindo de forma errada não, gente? Nós não deveríamos amar essas pessoas para elas virem para a igreja? Sim ou não?
Nós não podemos concordar com o que elas fazem, admitir o que elas querem impor, mas nós também não precisamos ficar brigando com elas na internet, não. Vamos ser espirituais? Vamos colocar o joelho no chão, Johamassúria. Vamos pedir o Senhor Deus para salvar a eles, como também já nos salvou. Aleluia. Eu lembro que eu preguei isso lá no final, 28 pessoas aceitou Jesus. No meio tinha até uns meio assim, que meio que afeminado também. Porque Deus, Ele quer que você manifeste o amor de Cristo por meio da palavra, e não o ódio da religiosidade. Porque Jesus salva e leva para o céu, mas a religião mata e leva para o inferno. Você não tem que ser religioso, você precisa ser espiritual. Porque não adianta ter uma carteira de obreiro, uma credencial de pastor, uma carteirinha de membro, assentar aqui e participar da ceia, mas se você tem ódio e não comunica com o irmão que senta do teu lado, não tem comunhão com o seu vizinho, está brigado com seus pais, está na hora da gente voltar ao teor central da espiritualidade. Quer ver só? Levante a sua mão sem ira e sem contenda. Repita comigo: Senhor Deus, me ajude a ser mais espiritual. Não se assuste quando tiveres sonhos pela madrugada. O tapete da revelação acabou de ser posto aqui. A janela da revelação se abriu sobre nós. Deus dará visões. Johema, Lebaracalassuri, comontre a face, candoré. Deus vai voltar a levantar profetas no seio da igreja. Não se assuste quando ouvires: assim diz o Senhor. Haverá novamente batismos com Espírito Santo nesta igreja. A porta do avivamento está sendo aberta, e Deus está dizendo: eu vou elevar o nível da espiritualidade desta igreja. Tem obreiros falando em mistério aqui no púlpito. Tem gente lá embaixo, pastor, que já tinha tempo que não era renovado e está chorando. Oh, o Espírito Santo tem liberdade para fazer o que quiser. Pregar, eu prego depois. Pode agir, Espírito Santo. Entra nesse coração e quebranta, Espírito Santo. Promove um avivamento que o homem não faz, Espírito Santo. Porque avivamento não é produto do homem, é reação dos céus. Age no meio da igreja, Espírito Santo. Eleface choramahamasi. Labra coube a fonte, quebarauí tevesse mútria. Lobe daracalahai o cerque face condorro. Undadacité, 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 ramancho coloró de déria. Abre a boca para adorar quem está acordado. Abre a boca para glorificar.
Abraça o irmão que está do teu lado e diga para ele: você está proibido ser um crente carnal. Não, eu quero que você abraça com força e diga: você está proibido ser um crente carnal. Deus te salvou para ser espiritual, te batizou para ser espiritual, te levantou para ser espiritual, te consagrou para ser espiritual. Deixa eu ouvir só os espirituais adorando a Ele. Eu estou no primeiro tópico. Só. Eu estou no primeiro tópico. Eu queria falar de 7. Eu paro ou continuo? Falta 10 para meio-dia. Eu paro ou continuo? Se alguém levantar, eu paro, hein? Então fica todo mundo quietinho aí. Segunda lição da Igreja dos Sonhos de Deus. A Igreja dos Sonhos de Deus é uma igreja pautada na palavra. Ao anjo, uma igreja espiritual. Escreve, uma igreja pautada no que está escrito. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 4. Não me recordo precisamente qual é o versículo onde o diabo diz para Jesus: na tua palavra está escrito. Parece que nos primeiros versículos aí do capítulo 4 de Mateus, pode ser que seja o versículo 4 mesmo, se eu não estiver enganado. O diabo vai dizer, versículo 7, pastor, o senhor pode ler que o senhor já está com o microfone ligado aí. Lê para o povo, fazendo favor. Versículo 7, irmão. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Leu antes então, leu o que o diabo disse para ele. Disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos... Peraí, rapidinho. Desculpa te interromper. Para a igreja entender, quem está falando aqui é o diabo. O que o diabo disse para Jesus? Está escrito. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? O diabo olhou para Jesus e disse: está escrito. O que está escrito, pastor? Lança-te daqui abaixo. E aí o que Jesus falou para ele? Jesus respondeu para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não anotei não está no esboço, não, eu lembrei. Porque o Espírito Santo faz a gente lembrar do que a gente leu. Então presta atenção aqui. Olha o que eu acabei de lembrar. A Igreja dos Sonhos de Deus é uma igreja pautada no que está escrito. Agora imagine vocês, se Jesus fosse alguém que não discutisse com o diabo pelo teor da palavra. Já parou para pensar? O diabo estava onde, gente? Vocês sabem onde ele estava? No pináculo do templo. Ele já tinha oferecido para Jesus a primeira proposta: faz com que essas pedras se transformem em pães. Sim ou não? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de todo o quê? Jesus está exaltando a palavra. Jesus não venceu o diabo assim não, ó. Eu vou fazer a campanha da 7 sexta-feira do sal grosso e da rosa vermelha. Jesus não venceu o diabo dizendo: eu vou orar 30 dias de madrugada. Jesus não venceu o diabo dizendo: eu vou fazer a campanha do vale de Jaboque, do Val de Jaboque. Jesus não venceu o diabo dizendo: eu vou subir 40 dias e 40 noites no monte. Não. Jesus venceu o diabo com o que, gente? Na primeira vez que o diabo disse: faça com que essas pedras se transformem em pão, ele disse: só de pão viverá o homem, mas de toda a... Aí o diabo disse: então você gosta de palavra, né? O diabo é como se fosse um round.
Jesus soca, o diabo cai e levanta e diz: eu aceito o segundo round, não me dou por vencido. Aí ele olha para Jesus e diz: na tua palavra, essa palavra que você acabou de falar aqui, o homem não vive só de pão, mas de toda esta palavra. Então eu vou te falar da palavra. Vem comigo aqui. O diabo pega Jesus, leva no alto do pináculo do templo. Eu tive lá, deve dar uns 30 metros de altura, um precipício abaixo, que desce para o vale onde está o túmulo de Absalão. Realmente é um lugar altíssimo. Aí o diabo, na ponta do pináculo do templo de Salomão, diz: lança-te daqui, pois na tua palavra está escrito que dará ordem aos teus anjos a teu respeito para te guardar, para que os teus pés não tropecem em pedra alguma. Eu não sei se vocês estão entendendo não, mas o diabo estava no templo. O templo aqui é um retrato da igreja. O diabo leva Jesus para dentro da igreja, pega a Bíblia e prega para Jesus. Você assustou agora, né? Assustou, né? É por isso que tem um monte de gente caindo no conto, meu irmão, dos pregadores coaches. É por isso que tem um monte de gente caindo no conto dos neopentecostais e dos teólogos da prosperidade. Sabe por quê? Porque eles estão usando a igreja, pregando a palavra e enganando os crentes. O diabo levou Jesus para dentro da igreja, pregou a palavra e achou que ia derrubar Jesus. Aí Jesus disse: já que tu veio de Bíblia, eu vou devolver de Bíblia. Tu falou que na palavra está escrito que eu posso dar ordem aos anjos a meu respeito e eu serei guardado. Mas você pegou um texto sem contexto e pregou um pretexto. Eu vou pregar para você agora um texto com contexto que precisa ser aceito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por que a igreja dos sonhos de Deus tem que ser uma igreja que está pautada no que está escrito? Porque se não for, o diabo derruba ela. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: para vencer o diabo, não é que esse monte de campanha aí não, é só crer e viver o que está escrito. Tem uma meditação alegórica que roda muito nas redes sociais. Quando o diabo vê um crente olhando para a Bíblia, ele teme. Quando ele vê um crente lendo a Bíblia, ele se estremece. Mas quando ele vê um crente vivendo o que a Bíblia diz, ele tem que bater em retirada. O diabo não aguenta mexer com crente que lê Bíblia. Eu não sei se vocês já observaram, geralmente essas pessoas que caem no movimento do cai são aquelas pessoas que não participam de estudo bíblico, nem de escola dominical, não tem costume de ler a Bíblia, é levado por vento de doutrina, porque é crente superficial na fé. Quer ser um crente raiz, que não cai pelos tombos do diabo? Come a palavra, vive a palavra, leia a palavra, ame a palavra, não largue a palavra, viva o que a palavra diz. Sabe o que eu acho lindo? O que eu vou dizer aqui agora, eu não tenho pretensão alguma de me exaltar com o que direi, mesmo porque o que aconteceu eu nem sabia que aconteceria. Vocês querem ver o que é o poder da palavra? Eu estava vendo o pastor Gilmar na introdução, onde eu assumiria o microfone, dizendo: irmãos, vocês não têm ideia do que é o poder da palavra. Ele falando, eu lembrei. E agora eu vou contar um testemunho para vocês. Eu estava pregando em Igarapé, uma cidade próxima à região metropolitana de Belo Horizonte. Congresso de senhoras, igual aqui. No último dia, eu preguei sobre o arrebatamento da igreja. Preguei 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Só Bíblia, só o que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Preguei sobre aquele mistério que Paulo disse que é único, é isso que vos digo, um mistério e tal, e aquilo tudo ali. E aí quando eu estou terminando de pregar, eu começo a fazer o apelo. Vem 1, vem 5, vem 8, vem 9. E eu tinha proposto para a igreja que Jesus ia salvar pelo menos uns 10. Se a igreja tinha fé comigo, nós ia orar até Jesus salvar uns 10. E a igreja concordou e disse: só falta uma. Vem em nome de Jesus, sai do teu lugar, não perde a oportunidade não. E aí quando eu me dou conta, presta atenção nisso aqui. Quando eu me dou conta, está agarrado, a 10ª não vem de jeito nenhum. Quando eu me dou conta, a igreja estava tão lotada que até os corredores estavam cheios. Quando eu me dou conta,
e vem uma cadeira de roda passando de mão em mão em cima da cabeça das pessoas. E no meio da multidão, um obreiro empurrando os corredores, e uma senhora vindo, andando, meio manquejando, começando a aprender a andar no meio dos corredores. Está na internet, depois vocês podem pesquisar, porque isso aqui não é história fingida não. A irmã levantou da cadeira de roda, sem eu dizer para ela nenhuma palavra. Eu não disse: levanta daí em nome de Jesus e anda. Eu não falei nada disso para ela. Eu preguei 1h30 de Bíblia e comecei a dizer: Jesus te ama, pode vir. Jesus te chama para te salvar, venha. Sabe o que ela alegou para as pessoas depois? Que ela estava tentando ir com a cadeira de roda para aceitar Jesus, mas como a igreja estava tão lotada e ninguém abriu os corredores para ela passar, ela foi se inquietando, e veio na mente dela a fé de que se Jesus queria salvar, ela podia ir andando. Aí ela levantou sozinha e foi andando para aceitar Jesus. Olhe para o irmão que está do teu lado, me ajude a pregar. Diga para ele: não precisa enfeitar o pavão, é só pregar a palavra, aceitar a palavra, crer na palavra, viver a palavra. O diabo no terceiro round chama Jesus de novo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus olha para o diabo e diz: vamos fechar essa conta? Vamos passar régua nessa história? Está escrito. Está o que, irmãos? Quem trouxe, levanta para me ver. Oh. Você não tem ideia de como é que você está armado aqui hoje. Diga comigo assim: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Aí a Bíblia diz assim: e tendo Jesus dito essas coisas, retirou-se dele Satanás, e vieram os anjos e o serviram. Pelo poder da palavra eu profetizo: o diabo vai bater em retirada, e os seres angelicais vão servir a igreja. Está escrito. Oh, vontade de pregar nesse tópico aqui. Oh, vontade de parar só nesse tópico aqui agora. Oh, vontade de ficar só aqui agora nesse tópico. Eu vivi um período obscuro da minha vida. E sabe por que eu exalto a palavra? Porque no período mais obscuro da minha vida, na minha puberdade, da adolescência para a juventude, eu fui um moço meio rebelde. Eu comecei a temar com meus pais, envolver com as pessoas que não deveriam envolver. E quando eu me dei conta, eu estava dentro do presídio público de Inhapim, por andar com quem não devia andar. E tem uma coisa, meu pai nunca deixou de falar para mim. Todo dia ele falava: quem mistura com porco, farelo come. Olhava de novo e dizia: galinha que acompanha pato morre afogado. Se eu tivesse ouvido os conselhos do meu pai, eu não tinha caído naquela situação. Mas quando eu estava lá, dentro daquela cadeia pública, sem dever nada, porque eu não tinha feito nada do que fiz, que estavam dizendo que eu fiz, eram as pessoas que eu convivia com elas que tinha feito. Eu comecei a entender o propósito de Deus. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu nunca tinha tido contato nenhum com o Evangelho. Eu sou o primeiro crente da minha família. Eu não sabia o que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para mim tudo era uma coisa só. Eu não sabia discernir o que era Trindade. Eu não sabia que o homem tinha uma alma, e que depois da morte essa alma ia ter que se prestar conta diante de Deus. Eu não sabia de nada. Quando eu estava lá dentro daquele presídio, sofrendo terrivelmente pela pressão do que eu estava vivendo, pois os meus advogados, quando me visitaram, disseram que se condenado fosse, eu poderia tomar até 18 anos de reclusão. E eu tinha só 18 anos de idade. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E eu não tenho prazer em contar isso aqui. Eu estou contando agora, eu nem sei por que eu conto. Eu prego 1000 vezes sem contar isso, porque eu não tenho prazer nenhum em contar isso, a não ser exaltar o nome de Jesus através disso. Quando eu estou lá, eu recebo aquela informação dos meus advogados. Eu pensei: o que eu tenho de idade hoje é o que eu vou passar aqui dentro. Pastor, eu não sei até hoje de onde veio, nem como veio, mas na cela que eu estava teve 3 fugas.
Algumas delas eu estava no meio delas, porque eu não estava aguentando a pressão de ficar preso por uma coisa que eu não cometi. E eu com muita vontade de fugir. No dia que eu me preparei para fugir, a minha mãe foi me visitar numa quarta-feira à tarde. Quarta-feira à noite foram 11 pessoas embora da cela que eu estava. Eu não tive coragem de ir, porque quando a minha mãe entrou na visita, ela disse: meu filho, a irmã Geralda foi lá em casa hoje. Sabe quem é a irmã Geralda? A dirigente do círculo de oração. E ela mandou eu vir aqui dizer para você que você está proibido sair pela porta dos fundos, porque Deus vai te tirar pela porta da frente e vai fazer de você um pregador do evangelho. 11 pessoas foram embora, mas eu não fui, porque o Deus que fala tinha se revelado a mim, dizendo que me tiraria pela porta da frente. Até hoje, pastor, ninguém consegue explicar. Apareceu uma Bíblia dentro da cela. Ninguém sabe dizer quem levou e quem deixou ela ali. Ela apareceu e depois sumiu. Foi a primeira vez que eu tive um contato com a palavra de Deus. Eu peguei aquela Bíblia e abri, e o texto tornou-se vivo e começou a conversar comigo, como se fosse uma pessoa falando. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. 86 dias depois, para quem ia ficar preso 18 anos, estava saindo pela porta da frente, absolvido de todas as condenações, e não tem uma só marca no meu nome de sujeira do passado, porque Jesus limpou o meu nome e me absolveu de todos os processos. E eu estou aqui, como ele disse, como pregador do evangelho, exaltando essa palavra tão viva e poderosa. Levante a sua Bíblia de novo. Eu não sei se eu vou dar conta de pregar. Oh, Lamai. Com a sua Bíblia levantada, eu quero profetizar. Você tem a arma mais poderosa do mundo nas suas mãos. Aqui está a fonte de todas as informações. Na tua mão está o poder de Deus manifesta aos homens. O que você tem nas suas mãos é a boca de Deus. E quando você abre, Deus fala. E quando Deus fala, Ele cumpre. E quando cumpre, Ele glorifica a si mesmo pelo poder da sua palavra. Dá glória a Deus, ao Deus da palavra. Deus seja louvado. Glória ao Deus da Bíblia. Pregar eu prego outro dia, eu não tenho condição de pregar mais. Eu senti de contar um pouquinho da minha história agora. A Bíblia está aqui, o sermão, gente. Tem pelo menos umas 10 páginas aqui para me pregar ainda, não vai faltar mensagem. Por favor, desde a hora que eu cheguei aqui eu estou pregando só a Bíblia, mas deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês agora. Está aqui o sermão. Se vocês quiserem, eu envio para vocês agora pelo airdrop, vocês podem ler em casa. Tem mais 5 tópicos para falar, mas eu paro aqui. Eu nunca estudei curso de teologia, nem nível básico. Eu quero exaltar o Deus da palavra aqui agora.
Eu nunca estudei teologia nem em nível básico. Eu nunca sentei numa sala de faculdade para mim estudar teologia. Eu só estudei até a 6ª série. Eu fui à 7ª, mas não consegui atravessar o ano. Depois eu fiz um supletivo facilitado pelo governo. Segundo eles, hoje eu tenho ensino médio completo. Mas eu não concordo com isso, porque eu deveria ter estudado como as crianças comuns que passaram o ano todo na sala de aula. Um dia eu cheguei na vigília, pouco tempo depois da minha conversão. Tinha um pastor do Rio de Janeiro que eu nunca mais vi ele na minha vida. Ele, quando estava pregando, parou de pregar, atravessou o lugar onde eu estava, colocou a mão na minha cabeça e disse: hoje te dou o dom da ciência e da sabedoria da minha palavra. Largou de mim e foi embora. Eu cheguei de madrugada em casa e disse: será que Deus fez o que aquele homem falou mesmo? Aí eu peguei o livro de Mateus, na genealogia de Cristo, li umas 3 vezes e disse: será que eu vou saber falar isso mesmo? Aí eu comecei a falar e lendo, falando e lendo. Eu falei: meu Deus, a minha mente mudou. Eu chamei a minha esposa, eram as 3 da manhã, para mais do que isso. Ela levantou e disse: amor, por favor, acorda. Ela acordou, eu pus a Bíblia na mão dela, eu disse: vê para mim se está escrito assim. Aí eu comecei a falar e ela falando assim: ela foi abrindo a boca, olhando para mim: é isso mesmo. Eu disse: pois é, Deus falou comigo na vigília que hoje Ele me deu o dom da ciência e da sabedoria da sua palavra. Vocês não têm ideia do que é o poder dessa palavra, não, gente. Eu tenho tanto testemunho para contar para vocês pelo poder da palavra. Meu filho quebrou a clavícula, caiu da cama, tinha uns 2 aninhos. A minha mãe, enfermeira, não queria deixar eu deixar o menino em casa. Leva para o hospital, leva para o hospital, leva para o hospital. E o menino chorava. E nada dava conta de calmar o menino chorando. E quando foi ficando à tarde, aquela dor no coração, eu falei: meu Deus, eu não vou levar meu filho para o hospital público. Não é preconceito não, mas muita gente tuberculoso, muita gente com problemas crônicos, e uma criança de 2 anos. Eu não tinha plano de saúde, não tem até hoje. Pregador itinerante, muito diferente do que vocês imaginam. Não tem vida boa igual vocês pensam não. Além de se ausentar da família, está na maioria do tempo longe dos filhos, ainda não tem a regalia que muitas pessoas têm, porque ele se dedica inteiramente à obra. Então eu não tinha plano de saúde, eu não queria levar meu filho para lá. E aí eu fui pensando, e meu pai e minha mãe em cima de mim, tem que levar, eu não queria levar, aquela onda de muita doença, de tuberculose, não sei o que. Eu falei: não vou levar esse menino para um posto de saúde, onde gente está deitado no chão. Eu vou chegar lá, não vai ter uma cama para pôr meu filho, eu vou ter que ficar com meu filho no colo, pôr ele deitado no chão, não vou fazer isso. Eu era presbítero da igreja. Os presbíteros orarão com imposição de mãos e o óleo da unção, e os enfermos serão curados. Olha o que a palavra fez no meu coração: produziu fé. Eu peguei o óleo da unção, chamei meu filho e a minha esposa e disse: não vou te levar para o hospital. O Jesus que curou, cura e ainda curará. Vamos orar com fé. Enchi a mão de óleo da unção, levei a mão na clavícula dele, quebrada, o osso para cima assim. Pus a mão de levinho e comecei: Jesus, Tu és o médico dos médicos, Tu podes curar. E fui orando. E é a Tua palavra que diz que os presbíteros, eu sou um destes, orarão, assim eu estou fazendo. Com óleo da unção eu cumpro essa verdade, e o Senhor curará. A minha parte eu fiz, faz a sua, Jesus. Cura meu filho. Quando eu acabei de orar, ele pediu para a mãe dele uma mamadeira. A mãe dele deu uma mamadeira, ele encostou e deitou. Já estava quase 12 horas chorando. Quando ele deitou, ele dormiu na hora. Mas a mãe dele estava tão apavorado com a situação, que a gente não sabia mais o que fazer. Quando ele acabou de dormir, mas a mãe dele também deu uma descansada, porque foi um alívio para nós ele parar de chorar. Esse menino acordou, pastor. Ele acordou curado, com a clavícula colada. Eu levei a mão de Levi na clavícula dele, ficou um calinho. Até hoje ele tem para todo mundo ver. É a marca de que Deus curou, para que todos saibam que Ele fez. Os colunos.
me ajude a pregar, por favor. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele assim: se você soubesse o poder que tem nessa palavra. É por isso que eu sou pregador da Bíblia. Tem muita gente que me critica e diz: nossa, irmão, é cansativo, ele fica lendo os versículos, falando os versículos. Irmão, a Bíblia não é suficiente, não. O que mais que a gente precisa, gente? Quer profecia? Está na Bíblia. Quer cura? Tem na Bíblia. Quer prosperidade? Tem na Bíblia. Quer visão de Deus? Tem na Bíblia. Quer ser um profeta de Deus, cheio da unção de Deus? É só ler a Bíblia. Está tudo na Bíblia. Eu vou encerrar, porque não é por muito falar que eu serei ouvido. Tem 5 lições que eu gostaria de pregar a vocês, mas vai ficar para a próxima, porque à noite o meu propósito é outro. Mas para que você saia daqui sem dúvida alguma do que Deus queria falar a respeito da igreja dos seus sonhos, quem quiser, eu vou dar de graça esse esboço para vocês. Eu vou deixar com o pastor Gilmar e ele passa para vocês. Fiquemos de pé. Eu reconheço que infelizmente nenhum pregador consegue atingir um nível máximo de aceitação. Caso alguém não tenha gostado de mim, me perdoe por não ter preenchido as suas expectativas, mas eu vou te fazer um pedido em nome de Jesus. Se você não gostou do pregador, eu até entendo, mas não reprova a mensagem não, porque é a palavra de Deus. Recebe a mensagem do mensageiro, mesmo que do mensageiro você não tenha gostado. Jesus está falando com você. Aleluia. Coloque a tua mão no coração. Jorremassúria Lai Ronsi Deremasso. Receba a restauração da sua saúde por completo. Os restícios dessa enfermidade que sejam removidos por completo, do alto da tua cabeça às plantas dos pés. Receba dessa graça que limpa e purifica o seu organismo. Eu vou te convidar a orar comigo, porque Jesus está trabalhando aqui esta manhã. Entra em oração comigo agora e conecte-se aos céus. Os obreiros estão sendo renovados aqui no púlpito. Irmãs que compõem o conjunto de senhoras desta igreja, eu profetizo pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, haverá um mover glorioso no meio de vocês aí agora. Os próximos minutos desse culto serão de lágrimas. O Espírito Santo está lavando a alma de alguém, dizendo: eu vou colocar para fora as tuas dores, as tuas angústias, as tuas lamentações. Pelo poder da palavra está acontecendo um avivamento interno. De dentro para fora Deus te move, te renova e te enche. Seja renovada e agora pelo poder da palavra. Senhor, pelo poder da tua palavra, eu profetizo, Senhor, sobre a vida desta igreja, muita saúde espiritual. Recebe, recebe, recebe saúde espiritual. Olha aí.
Saúde, saúde, saúde. Olha o que o Espírito Santo vai fazer. Pega, pega, pega. Olha o que o Espírito Santo está fazendo. Pega, pega, pega. Deus está fazendo aqui é coisa tremenda demais. É o Senhor. Decidi vir sobre vós nesta manhã com consolo para vossa alma. Recebam da minha paz, pois um novo tempo é chegado. Desfrutem desse tempo. Prosperidade, cura e renovo tenho-vos trago, diz o Senhor. Levante a sua mão para agradecer, porque Deus se agradou de alguém aqui esta manhã. Deus se agradou de alguém aqui esta manhã. Deus se agradou de alguém aqui esta manhã. Eu vou deixar pelo menos por uns 10 segundos só para você agradecer. Glória, 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 glória. Tem glória. Desceu glória. Subiu glória. Tá passando glória. Olha a glória. A glória. Glória.
Antes de se assentar, abrace alguém e diga: você está proibido esfriar. Diga para ele: você está proibido esfriar. Deus te acendeu para queimar.